Da paz do Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui um texto, 2 Reis, capítulo 4. O Espírito Santo imputou no meu coração esse texto quando o apóstolo estava falando sobre a igreja, sobre pessoas que infelizmente estão no meio cristão, influenciadas até pelo inimigo. O Espírito Santo me indagou esse texto, 2 Reis 4, versículo 38, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para que os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei-me, pois, farinha. Deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amados, os irmãos são sabedores deste profeta Eliseu, a qual sucedeu o ministério de Elias. Quando Elias, após levado pelo Senhor em carruagens e carros de fogo, Eliseu toma o ministério de Elias e começa a continuar o trabalho de Elias no seu ministério de Eliseu. A Bíblia aqui relata que Eliseu volta a Gilgal. O interessante é que quando Eliseu volta a Gilgal, Gilgal nada mais era que um lugar para aquele tempo de honra. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Josué, capítulo 4, quando eles atravessam o Jordão, Deus fala a Josué: pega do Jordão 12 pedras e faz um memorial. Então, quando se voltava a Gilgal, Israel se lembrava dos feitos do Senhor. Quando se voltava a Gilgal, Israel lembrava: o mar se abriu para o povo passar. Quando chegava a Gilgal, Israel lembrava: o Senhor desceu maná do céu. Quando vinha a Gilgal, o Israel lembrava o que Deus havia feito através de Moisés e, consequentemente, através de Josué. E neste momento a Bíblia diz que havia fome na terra, havia fome em Gilgal, e o profeta de Deus manda que o seu moço, aquele que andava com ele, aquele que aprendeu com ele, aquele que estava caminhando com ele há mais tempo, que tinha intimidade com Deus e com o profeta, diz: olha, põe a panela no cume para esquentar, vamos fazer comida para os filhos do profeta. Quando a Bíblia fala filhos do profeta, está falando de uma nova geração, de umas pessoas novas que estão crescendo na fé, de pessoas que estão aprendendo com ele e com Deus, de pessoas com sede do Senhor. Mas a Bíblia relata que um deles sai sem falar nada e vai ao campo e pega ali uma planta com veneno e para colocar dentro ali do tacho da panela. O que eu aprendo com isso nos dias de hoje, para trazer para os dias de hoje, acontece que muitas das pessoas, infelizmente, começam a crescer, começam a desenvolver no cristianismo, mas muitas das pessoas fazem coisas que não devem fazer, fugindo da obediência do seu pastor, da sua pastora. O que aconteceu nesse texto é que Eliseu manda o seu servo, o seu moço, e um moço, de repente, do nada, um outro moço sai e pega, colocando tudo aquilo a perder. Ou seja, o diabo hoje em dia, o nosso inimigo, nossas almas, ele está influenciando pessoas que não são capacitadas no meio de nós para tentar envenenar a igreja do Senhor. Mas eu louvo ao Senhor Deus de Israel, porque dentro da igreja do Senhor, Deus levanta profeta, e aonde o Senhor tem feito milagre, aonde o Senhor tem operado, aonde o Senhor tem concluído os seus projetos, diabo não vai envenenar nada, porque tem profeta, tem homem de Deus. Aleluia. O diabo pode até vir por um caminho, mas por 7 vai ter que bater em retirada. Ele pode tentar envenenar, pode até envenenar, mas tem profeta, vai jogar farinha e vai alacandará a pedra e vai ficar pronto novamente, querido. Eu trago nesta manhã para os irmãos, aleluia, não se acanhe, não se tema, porque mesmo que ele tenta, que ele invista, que ele faça, aleluia, que ele venha lutar contra a igreja do Senhor, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: olha, nesta pedra edificarei a minha igreja, os portais do inferno não prevalecerão. Sabe o que ele estava dizendo? Vai ter peleja, contenda, mas não se preocupa não, a igreja vai prevalecer, a igreja vai ficar de pé, o diabo queira ou não, a igreja vai ficar de pé até o dia do arrebatamento. É assim que eu acredito, é assim que eu creio, e foi assim que eu nasci, para acreditar na presença
Deus. Este jovem fez algo de errado, mas ali tinha um homem de Deus